Queridos, bem-vindos ao nosso Momentos Universidade Sem Fronteira, ok? Um momento onde a gente tem alguns conceitos a compartilhar com vocês. A gente já falou sobre o tema o que é uma universidade, a gente falou sobre o que é uma faculdade, ok? Hoje, nosso tema, a gente vai falar sobre como ter acesso à faculdade, ok? Uma coisa que é muito importante é saber que a faculdade é uma instituição, ok? Ela pode ser pública ou particular, ok? Em cada país, dependendo do país onde alunos vai fazer a sua faculdade, ele deve saber o que a gente chama, ele deve pesquisar sobre conceitos, mas também, dependendo do país onde a pessoa quer estudar, ele deve também estudar ou ter uma ideia sobre o sistema educativo desse país onde ele está indo por fazer a sua faculdade, ok? Independente que a faculdade não se começa de dia por outro, ok? Não que agora é o julho, eu vou lá na faculdade e me inscrever, não assim. Meu irmão, você precisa de um preparo antes da faculdade, tá certo? Um preparo acadêmico, ok? Um preparo financeiro, ok? Um preparo pessoal, emocional. Por quê? Por exemplo, se você quer preparar uma faculdade, por exemplo, você tem projetar ter um foco na finalidade. Dependendo da escolha da sua profissão, porque cada faculdade, a faculdade, ou seja, universitário, é um espaço que abre para carreiras longas, para cursos longos. Não é uma coisa que é diferente de uma escola, de uma formação profissionalizante, de uma uma escola técnica de 1 ano, 2 anos, que acaba já uma formação profissional de 6 meses, 3 meses. Não, a faculdade tem faculdade de 7 anos, tem faculdade de 12 anos, dependendo do país e do estudo, tem faculdade de 4 anos, tem faculdade de 3 anos, tem faculdade de 5 anos, tem faculdade de 8 anos. Então, uma coisa que é muito longo, que deve ser programado, ok? Como eu falei, eu falo que tem uma programação emocional, porque você precisa, se você é uma jovem, se você nascer numa família, você tem vínculo com sua família, sabendo que a faculdade pode te levar a cortar esse vínculo com sua família. Entendeu? Você tem que abandonar a família por um tempo, por exemplo, no tempo da universidade. Você tem que sair da sua casa, da sua cidade e ir viver uma outra realidade. Isso se prepara de um dia para o outro. Segundo ponto também que é muito importante, sobre o custo financeiro. Que seja uma universidade particular ou uma universidade pública, você precisa ter condições ou mais elementares, básicos, ok? Porque não é forçamento, não é garantido a bolsa automática, tá certo? Então você precisa ter trabalhando muito por economizar, ou ter uma família ou pessoas que podem investir na sua formação acadêmica. Você precisa ter essas garantias, tá certo? Por ter uma coisa, por não ter desconforto lá para frente, ok? Você tem que trabalhar, tem que estudar, ou tem que preparar, ou auxiliar, ou vender uma coisa para ter condição mínima por se estar lá nessa faculdade, que ele seja particular ou público. Terceiro ponto que é muito importante é sobre o aspecto acadêmico, ok? Você precisa de ter um percurso que vai definir a sua carreira que você vai fazer. Por exemplo, se você quer ser um engenheiro, isso significa você precisa ter habilidade em matemáticas, tá certo? Um aluno que tem problema com matemática, se ele escolhe por ele se inscrever na faculdade da engenharia, ele está fora, ele não está numa lógica de racionalidade, tá certo? Ele está saindo de uma lógica que não teria condição de cumprir as exigências acadêmicas dessa faculdade. Por exemplo, um aluno que quer fazer engenharia deve ter habilidade, deve se preparar não só na ensino médio, mas desde o primeiro ano, desde o primeiro percurso, porque por escolher a sua faculdade, você precisa ver todo o seu percurso escolar, da pré-escolar
Da ensino fundamental 1, 2 até ensino médio, você precisa de ter um conselheiro, você precisa de procurar uma pessoa que é especializada na educação, em ciência da educação. Essa pessoa vai olhar seu percurso, seu histórico, suas notas, sua evolução acadêmica, e essa pessoa pode opinar. É uma cultura que não é comum aqui no Brasil. Mas em vários países isso funciona muito bem. Quando você vai em países, por exemplo, na Europa, ou, por exemplo, no país da América do Norte, no Canadá, onde a ciência da educação é muito na moda, é muito real. Porque é um conselheiro, um especialista da educação que te dá algumas orientações, ele te dá um olhar direto, como se você está em frente do médico que está fazendo um diagnóstico por uma doença sua. Então, o nutricionista que te dá uma orientação para ter uma boa alimentação. Um especialista em dedicação te dá uma realidade do seu espaço por um bom aprendizagem. Então, você precisa ver uma lógica. Nessa lógica, você precisa ter uma coerência entre as suas habilidades e as condições que você tem cognitiva, afetiva, psíquica, por confrontar a sua formação acadêmica universitária que você vai fazer. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer medicina, a gente sabe que medicina é muito curada, dependendo do país, ok? Por exemplo, aqui no Brasil, você pode sair direto do vestibular e entrar numa faculdade de medicina, ok? Mas tem países, por exemplo, como a Inglaterra, como outros países na Europa, onde você não pode ir direto na faculdade de medicina. Você precisa fazer 5 anos de biologia. Depois de 5 anos de biologia, que você vai optar por fazer uma faculdade de medicina. Está entendendo? Tem países também onde o sistema LMD, onde tem um sistema melhor de aplicado, por exemplo, mesmo no continente africano, no Mali, você não pode entrar diretamente na faculdade de medicina. Você passa por uma faculdade de ciências exatas. Tá ok? Faculdade de ciências exatas e técnicos, onde você vai estudar 2 anos. E depois de 2 anos que a gente chama de estudos universitários, depois dos seus estudos universitários, um tronco comum que você vai desenvolver se você tem condição acadêmica, você tem condição cognitivas para assumir ou por sustentar uma faculdade de medicina. Não aqui. Aqui não. Faz um vestibular, você tem uma nota, você entra. Ou você tem dinheiro, você vai pagar uma faculdade. Então, por isso que eu falei, bom que vocês entendem muito bem o que está acontecendo. A faculdade não é universal. Ela é uma política pública. E cada país, entra na realidade, accepta sua realidade política. Não todo mundo que admite. Não todo lugar que as leis são mesmas. Não. Cada país, na sua constituição, nos seus valores, o sistema educativo tem suas exigências. Então, você pede, é muito bom entender isso, porque senão a pessoa vai sofrer um pouco. Por exemplo, quando você pega a América Latina aqui, a gente vê que também é a mesma condição. Você vai ver pessoas que vão no Paraguai fazer, tem mais exigência, tem coisas que se acontecem no processo de acesso na faculdade no Paraguai, é diferente do acesso da faculdade aqui no Brasil, porque na mesma América Latina. E também tem aspectos que é muito importante sobre o preparo e também conhecer o curso que você vai fazer. Não só tem condição, não que, bom, eu sou muito bom em biologia e vou fazer. Não. Tem que ver o curso que você vai fazer, tem que ver sua idade, seus interesses, suas condições financeiras, se tem condição por fazer isso, porque tem países onde você não pode trabalhar se você está estudando. Por exemplo, se você sair do seu país, tem realidades até um limite. Tá certo? Agora, se no seu país, tudo bem. Mas no seu país você pode trabalhar? Depende. Não é seguro. Então, independente de qualquer coisa, você precisa ter condições financeiras. Tá certo? E isso precisa ser claro. Por quê? Senão você vai ter que cortar, cancelar sempre. Aí vai prejudicar a sua formação. Ok? Então, queridos, quais são algumas orientações básicas. Se você orienta um pouco isso, por exemplo, quer fazer faculdade de letras, hein? Uma pessoa que está na letras, você precisa ter noção sobre gramática, tá certo? Você precisa ter muito bom em gramática. Se você quer trabalhar sobre línguas, letras, línguas estrangeiras, você precisa ter uma língua estrangeira e ter afinidade nessa língua estrangeira, meu irmão. Você quer trabalhar letra português, francês,
você tem que ter noção francês ou viver um pouco, o minimum cultura francesa. Minimum cultura francesa. Viver lá por minimum um tempo, num contexto onde essa língua que você vai estudar, em convergência com sua língua cultural, você tem que, por minimum, viver essa realidade. Por exemplo, eu hoje sou pesquisador na educação, na Faculdade de Educação da USP. Mas essa coisa não foi de um dia para o outro. Hoje eu estou pesquisando sobre aporte do português, influência do português sobre a aprendizagem das crianças, dos imigrantes nas escolas no Brasil e no Canadá. Mas o que acontece? Porque eu chegar nesse entendimento de pesquisar sobre a influência do português, eu precisava de viver no Brasil pelo menos 8 anos. Pelo menos 8 anos você ficou no Brasil. Eu chegou no Brasil em 2012, fez mestrado. E quem estudava o mestrado não estudou o português, estudou o francês, que é a minha língua de cultura que eu já vivenciei. E tem uma lógica, é minha língua materna. E hoje eu estou estudando, comparando duas vivências, duas culturas com que eu evoluí. Eu vivi no Brasil 8 anos, eu sou de cultura francesa, eu estudo francês, estudo ciência da educação, agora eu comparo, estou pesquisando duas culturas diferentes. Mas antes de entrar nisso, eu tenho que ter uma noção sobre o que está vivendo lá, eu tenho que ter no mínimo experiências. Essas experiências valorizaram muito meu conceito e meu projeto de pesquisa. Ok? Então, isso são realidades que são muito importantes. Tem pessoas que querem fazer, não, eu sou médico e quero que meu filho seja médico. Não, isso não bate, meu irmão. A formação, a faculdade, não é de pai a filho, não é uma coisa para herança. Não, 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 não. Não é nome de família que isso passa, não. Eu me chamo Moussa Diabate, meu filho vai se chamar Jean Diabate, minha filha vai se chamar Maria Diabate. Não, não assim. Não assim, não assim, não assim. A faculdade é um sujeito, o sistema universitário, a aprendizagem, ele é pessoal, tá certo? Ele não é familiar. Tudo bem, tem teorias que sustentam que tem habilidades que são herança social. Tudo bem, eu entendo. Hoje eu trabalho muito sobre as línguas maternas, em livro que eu escrevi, que é muito importante, com formação de professores, sobre a pedagogia convergente, sobre a língua materna e a língua estrangeira. Mas o que acontece? Tudo bem, tem culturas que têm muita facilidade a memorizar. Por quê? Para essências, são culturas de tradição oral, onde o escrito não tem muito peso. É muito peso oralidade. Essa cultura tem facilidade a memorizar quando eles vão estar numa cultura escrita. Tudo bem. É simples. É uma método. É uma lógica. Tá certo? Mas é uma lógica que não pode ser uma regra a todos. Tá certo? Então, queridos, a gente não pode pegar, bom, eu sou médico, meu filho vai ser médico. Não. Meu filho vai nascer, ele vai ser médico. É bom sonhar. Mas a faculdade não é bom sonhar, mas a faculdade tem suas exigências. A pessoa, uma vez que ele nasce, deve ter essas condições que fala. Ele precisa, de mínimo, ter condição emocional, condições cognitivas, racional, que lhe dá a condição de viver um contexto de aprendizagem. Tá certo? Por exemplo, seu filho nasce com deficiências. Deficiências não é problema com a aprendizagem, tá certo? Hoje eu trabalho muito com o grupo de pesquisa Perceber, do Mackenzie, com a doutora Elsie. Nosso grupo de Perceber, a gente trabalha muito sobre aprendizagens significativas. A gente trabalha com limitações, pessoas que têm limitações, cegos, surdos, surdos cegos, surdos mudos, no sistema de aprendizagem. E você vai ver que a gente não entende, não vejo isso como um handicap, não é handicap, ao contrário, tem algumas habilidades que eles desenvolvem, nessas limitações deles, que nós não desenvolvemos com todos os nossos sensos. Eu tenho exemplo, e tenho colegas que estão do grupo de pesquisa, o Perceber, que são cegos. Tem um professor que é colega meu do grupo de pesquisa, que é doutor de física, na universidade lá do Belém, eu acho que ele está no Bahia, ou Belém do Pará, na faculdade federal. Ele se formou do mesmo grupo de pesquisa que eu. Tem uma colega minha que está aqui, ele trabalha na RH, numa universidade aqui no Brasil. Ele nasceu cega, ele é mestre, tá certo? Educação, História da Cultura. Foi uma colega promocionária minha. Então acontece, é natural. Então isso não tem problema.
Então não tem problema. Mas o que acontece? O problema está no lugar onde a pessoa pode não querer estudar isso. Pode, seu filho pode nascer e falar, não, pai, eu não quero ser médico. Aí você vai obrigar ele a estudar? Não. Você gosta, quer que seu filho seja médico. Você quer que seu filho seja um professor. Você quer que seu filho nasça e vire um engenheiro. Filho nasce, agora não é esse que você sonhou, pensou. Agora é uma realidade. É um sujeito que deve admitir, querer, gostar do que ele está fazendo. Independente das condições que você vai lhe oferecer. Independente de compartilhar com ele. É muito bom conversar com seus pais, como eu falo, a condição econômica. É muito bom conversar, planejar tudo com família. Tá certo? Eu me lembro, eu sou de uma família tribal. E tem meu irmão hoje que estudou e está numa faculdade. Ele é professor, doutor. Mas eu sei que, como que ele estudou, ele chegou lá. São famílias, são primos, tios, que sustentaram o curso deles, tá certo? Do mestrado, doutorado, e foi na Europa, hoje ele está na Europa, um pesquisador, um homem influente, uma acadêmica. Então, mas o percurso foi familiar, a família construiu, tá certo? Porque, então, a gente tem que comunicar isso. A gente tem que conversar. Mas uma coisa que é muito importante é não colocar isso com peso, porque vai ser um peso. A pessoa vai lá na faculdade, não porque ele quer escolher o que ele tá fazendo, não que ele está gostando, mas se ele quer agradar a você. Não, isso não bate no processo da escola da faculdade. É um perigo, porque sempre não tem esse afeto. Entendeu? No sistema de aprendizagem, uma coisa que é muito importante, você precisa de querer, minimum querer. Você, como eu falo sempre para o professor básico deve amar criança. Não tem como um professor não gostar de criança. Isso não tem jeito, não tem como. Não tem como. O professor que ensina sem amar a criança, não tem como. Não tem como viver numa ambiência isso. Porque você vai ficar louco, você vive numa ambiência, você vê a realidade que você vai jogar a toalha, cair por fora. Mas por seu amor, em cima de tudo, sua consciência profissional vai te levar a sempre conquistar espaços e ser uma canal de transmissão, de transformação e de formação dos sujeitos. Entendeu? Então, são realidades que a gente precisa entender, ok? Agora, por ir já no foco, como acessar na faculdade, a gente tem três meios, ok? 3 meios gerais, independente do país, do lugar, do continente, tem 3 meios que é comum os 3 países, todos os países do mundo, ok? Um dos meios são provas, exames nacionais, ok? Exames e provas do Ministério da Educação do país com quem você faz a faculdade. Tem provas nacionais que são geralmente anual, ok? Que acontece uma vez por ano. Tem os que acontecem 2 vezes por ano, dependendo do país, ok? Então, uma coisa que é muito importante, você tem que programar e já saber esse calendário. Esse é um ponto muito importante. Você quer fazer faculdade, por exemplo, a gente deve saber qual é a data do Enem e vestibular, que são as 2 provas nacionais do MEC aqui no Brasil. Tá certo? Aí, por entrar na faculdade, são 2 provas, avaliação nacional do MEC, do Ministério da Educação e da Cultura no Brasil, por aceder na faculdade. Então, a gente tem que ver já a data. Não vamos esperar. Não, achei que ano que vem a data vai ser XX. Esse ano eu acho que vai ser novembro, outubro. Exemplo. Novembro, outubro. Então já eu sei que é vestibular é tal data, tal lugar. E tem que ter um prazo, a data de começo da inscrição. Quando acaba essa inscrição? Porque não pode esperar. Você precisa saber o prazo de inscrição das provas e a série que você vai fazer a prova. E você precisa ter a data da prova, a adressa da prova, onde você vai fazer a prova, os materiais, as exigências, as condições que vai acontecer a prova. O que é permitido, o que não é permitido. Por exemplo, eu vi que tem lugares que tem caneta pretas. Vamos falar, não admite caneta azul.
Olha só, tem lugar não, é caneta azul, caneta preta, você coloca, está reprovado. Então são pequenas coisas que você precisa saber. Não, não quer celular. Você leva o celular, tocou o celular, está reprovado. Então, isso são coisas que você precisa saber. Se você não sabe isso, você vai lá com tudo o seu preparo, todas as coisas, e jogar sua prova no lixo. Então, você precisa ter essa condição da prova nacional, a data, limite, a regra da prova, os princípios em que essa prova vai acontecer e que você remplir todas essas condições. E isso em que país do mundo tem provas nacionais. Ok? Se você não quer sair do seu país, por ir a outro lugar, essas provas nacionais todos são feitos na língua oficial do país onde se faz a prova. Eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil, eu estou aqui no Brasil, eu quero ir fazer a prova, o vestibular lá na França. Eu não teria condição de fazer o vestibular em português, não. O vestibular lá na França é a língua francesa. Se eu quero ir para o Canadá, o vestibular tem duas opções. O Canadá é um país bilíngue, que aceita as duas línguas oficiais, o francês e o inglês. E tem que optar por os dois. Se eu tenho habilidade em francês, eu preciso de ver um estado do Canadá onde eu posso fazer essa prova em francês. Se eu tenho habilidade em inglês, eu preciso de ter no mesmo país um estado, uma universidade onde eu posso fazer essa prova em inglês. Se você quer ir na Itália, a prova é italiana. Tem que preparar isso. Você não vai fazer a prova em português. Aqui no Brasil, uma pessoa que chega no Brasil, que vem da França, da Itália, do Canadá, ele vem aqui no Brasil fazer a prova. A prova, o vestibular, Enem, aqui no Brasil é em língua portuguesa. Uma pessoa que quer vir aqui no Brasil, em italiano, ou americano, ou africano, independente do seu país, se você chega aqui no Brasil, a prova, Enem e vestibular é feito em língua portuguesa, meu irmão. Não tem outra opção. Então são coisas, a língua é determinante. As suas habilidades linguísticas são determinantes nisso. Além de saber a data, a inscrição, tudo isso, você precisa responder as normas administrativas. É uma das normas administrativas a língua oficial. E também, no Brasil, por exemplo, a gente tem dois vestibulares Enem. A gente tem Enem e vestibular. Ok? E na Europa, por exemplo, você tem o baccalaureat. Na França, por exemplo, vários países, colônia francesa, a gente chama baccalaureat. Baccalaureat é tipo um vestibular, ok? Mas um vestibular que tem um nome baccalaureat. Baccalaureat é um exame nacional do fechamento do ensino médio que te dá acesso à universidade. E no Canadá, a mesma expressão usada, o baccalaureat. Ok? Então, você vai fazer o baccalaureat, o vestibular, o Enem, é uma prova nacional. Tem segunda opção. No país, essa prova nacional, uma vez que você está aprovado, tem uma outra opção. Tem empresas, instituições legalizadas em cada país. Tem país que não existe, tem país que não tem opção. Só você faz, o Ministério da Educação que tem a habilidade de fazer. Ele nem tem essa segunda opção. Mas tem países como o Brasil aqui, por exemplo, a gente tem instituição que pode. Você não quer fazer Enem, não tem vestibular, você está reprovado, ou bem, você quer pagar. Aí você tem que pagar uma instituição que é validado, que é reconhecido. Ele vai aplicar a prova do vestibular por você. Por exemplo, aqui no Brasil, a prova do vestibular por entrar na USP tem FIVEST. FIVEST é um vestibular que se faz em todo o Brasil. Ele faz uma prova muito bom, uma prova reconhecida por acceder na USP, as faculdades da USP. E tem essa prova do FIVESP, também são reconhecidos com várias instituições. Várias instituições reconhecem alunos que são aprovados pelos exames do FIVESP. Mas o que acontece? Tudo isso é uma instituição particular. Mas as provas são reconhecidas
pelo acesso à faculdade. Não só a USP, há várias faculdades. Tem também até faculdade do fora, onde você pode usar essas notas. Por exemplo, Portugal. Você pode entrar com seu vestibular, suas provas, umas provas aqui, tem universidades que podem aceitar isso em algum país como Portugal, a causa da aproximação linguística e a internalização. Então, tem países, tá, por exemplo, na França, a gente chama você não pode fazer o BAC, você pode na Senat, a gente tem uma instituição que chama Senat, você faz um diploma do estudo d'accès à diplôme d'études d'accès à l'université. Diplôme d'études accès DEAU. DEAU é tipo um FIVEST. Você não passou no bacalaureat, ou você não quer fazer o bacalaureat, você paga essa instituição, você faz um DEAU, Diplôme d'études d'accès à universidade. E uma vez que você passa nesse diploma, no território da França, você pode se inscrever, como também você se inscreve com bacalaureat. Mas tem países também, como no Canadá, onde você tem também instituições que têm a mesma realidade. Okay? Nos Estados Unidos, você tem instituições que têm a mesma realidade. Você faz prova nacional ou você faz uma prova numa instituição particular. Mas sempre, meu irmão, antes de fazer essa prova particular, tem lei sobre a instituição, se é uma instituição séria, se a instituição tem coisas reconhecidas, se essas provas são reconhecidas, vigia, porque você vai fazer as coisas, depois não vai servir nada. Não, tem que investir numa coisa que vale a pena. Pesquisa bem, porque não todo mundo que aceitam. Do mesmo jeito que tem falsidade, tem fake news em todo lugar, também na área da academia tem muito fake news. Como também tem faculdade que não tem nenhum reconhecimento nenhum, nem no país, nem fora. Você estuda tudo, tem diploma, ninguém reconhece o diploma. Não pode fazer isso, meu irmão. Tem que investir em instituições sérias, que tem reconhecimento nacional e internacional. Ok? Então, mais uma vez, tem as provas nacionais, tem provas particulares e tem também uma terceira opção para aceder na faculdade, que é uma opção de alunos, a gente chama de alunos especial, auditores livres. Um auditor livres, por exemplo, eu quero daqui 2 ou 3 anos entrar na faculdade de direito, de educação, de medicina. O que eu poderia fazer? Eu poderia pedir pode fazer um requerimento, entrar numa faculdade particular ou pública, tem esses meios acadêmicos, administrativos, e pediu uma derogação especial por você participar do curso, sem vínculo acadêmico, sem que você seja matriculado. Porque, uma vez que, diferente de duas partes, o que está aprovado na prova nacional, ou prova reconhecido, essa pessoa pode ser matriculado que seja uma universidade particular ou uma universidade pública, dependendo do limite das vagas. Tá certo? Você amplia as condições, você pode ter acesso, você tem direito, pode aceder à faculdade. Mas a pessoa que não tem nenhum reconhecimento, não passou pelo vestibular, não passou pelo UNEM, não passou pelo DIAU, no bacalaureat, nos outros países, ele quer entrar por ter o quê? Geralmente, são coisas que são um sistema de aprendizagem. Porque tem pessoas que têm dificuldade, ele quer entender como que funciona a faculdade, ele quer conhecer os professores, ele quer conhecer a espaço acadêmica. Você pode ir lá como aluno especial, com alunos não matriculados. E aí, mas você precisa ampliar as condições administrativas, por exemplo, por aceder na universidade, tem carteirinho, tem tudo isso, alunos podem ganhar tudo isso. A única coisa é que não tem vínculo matriculado, tá certo? Não é aluno regular, é aluno especial. Então, cantando auditor livres, a gente chama de auditor livre. Aí a pessoa chega lá e nesse momento ele vai se acostumar, um momento da acomodação, o meio acadêmica, o objetivo é isso. Você vai aprender, você vai participar nas aulas, vai fazer perguntas, vai participar nos seminários, você vai ter amizade, você vai ter acesso nas bibliotecas, vai aprender, vai ter contexto dos professores. Aí vai te ajudar muito. Isso também, a gente vai falar isso quando eu vou falar da pós-graduação. Como que entrar no pós-graduação, mestrado, doutorado, pesquisas. Isso é muito importante. Mas já na faculdade você tem esses benefícios.
Tá certo? Então eu espero que essas coisas ajudaram vocês que estão com seus filhos, vocês que estão alunos, que vocês estão se preparando. Eu espero boa sorte por vocês. Amém? Eu sou o professor Musa, eu sou especialista em ciência da educação, eu sou psicopedagogo, que trabalho com formação dos professores, eu sou mestre em educação e história da cultura, eu sou doutorando hoje na USP, pesquisador do CNPq, do Conselho Nacional de Ensino Técnicos, onde a gente trabalha também sobre desenvolvimentos, a gente trabalha muito sobre diáspora, migração africana, no grande área de concentração, as desigualdades, diferenças, ok? Então, espero que esse vídeo guarde esse conceito, esse troço conceito. Você pode fazer um curso prova nacional, você pode entrar com uma prova particular especial, que você paga numa instituição, ou você pode ter um aluno especial. O aluno especial você vai lá por entender, se acostumar, se acomodar e voltar sempre fazendo as provas. Uma vez que você está aprovado já, você pode até aproveitar de umas disciplinas que você já fez como aluno especial. Tá certo? Isso vai te ajudar muito. Você não vai cair num lugar desconhecido. Você já tem habilidades desconhecidas. Isso é muito importante. Essa é uma coisa que eu aconselho também muitas pessoas a fazer. Ok? Se acostumar. Se você tem dificuldade, é bom sempre vir, se acostumar. Tem lugares que tem problema de clima, tem problema da língua, da alimentação, da cultura. Você precisa de ver antes se acostumar por não ser prejudicado depois, ok? Então, espero que vocês aprenderam. Vai ser sobre nosso canal YouTube esse vídeo. Compartilha nosso canal YouTube. É professor Mestre Musa Diabate. Sou doutorando na USP. Amém? Então, vamos fazer esse vídeo em várias línguas, em francês e em português. E depois eu vou falar sobre a universidade, as escolas superiores, porque a faculdade é uma faculdade. Tem faculdade, tem escola superior. Universidade são faculdades e escola superior. Uma escola superior não é uma faculdade. Tá certo? As pessoas fazem essa confusão de vez em quando. Eu estou na faculdade. Não, você está numa escola superior. Tá certo? Tem algum país que já está separado. Quando você está na Europa, quando você está no Canadá, você fala escola, estudos superiores. Pós-graduação aqui. Tá certo? Quando você está na faculdade, estou nos estudos universitários da faculdade. Tá certo? Então, a gente vai separar isso por nosso entendimento, porque nós estamos num mundo global sem fronteira. E o conhecimento e o saber ajudam nisso, a quebrar as fronteiras, a nos ajudar por mais se paner. Ok? Eu espero que vocês entenderam muito bom. Não esquece também, vocês podem fazer suas perguntas, mandar mensagem box. A gente, se você tem seus filhos, precisa de uma orientação, a gente somos à disposição no que vocês precisam, ok? Agradecemos esse privilégio.